Oferecimento Quixow Moda. A Boutique Quixow tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo são dias de sol, e a chuva, quando falta, a gente pede. Por isso, toma a infelicidade com a felicidade naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, e que haja rochedos e ervas. O que é preciso é ser natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir-se como quem olha, sentir e pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. E assim é. Que não conhece a Boutique Quixow, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Quixow Moda, nosso Instagram é Quixow Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. O lado sombrio da energia feminina. De acordo com o conselho definido por Jung, aquilo que nós gostaríamos de ser e a forma com a qual desejamos ser reconhecidas pelo mundo. O lado sombrio inclui tudo o que está em nossa mente inconsciente, como ideias, instintos, impulsos, fraquezas, desejos, medos e que foram reprimidos. Para ele, tudo isso está presente dentro de todos os seres humanos e, em muitos casos, pode se tornar uma grande fonte de energia criativa. Estamos aqui mais uma vez, conversando com vocês, trocando as nossas energias, sempre fazendo, claro, novos amigos. Eu estou aqui com a doutora Alessandra Abreu Florentino, que é psicóloga, psicopedagoga, e hoje ela faz outras coisas mais também. Mas hoje o nosso tema para reflexão é o lado sombrio da energia feminina. Como vai, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem, Beth. Que alegria estar aqui com você de novo. Ah, adoro. Você sabe que muito eu adoro bom, conversar, né? com você. Nós aprendemos muito. E até então, até antes de me aprofundar um pouquinho nesse assunto, eu achava que dizer do nosso lado sombrio, que sabemos que nós temos um lado sombra e um lado luz. Mas eu achava tão ruim esse lado sombra nosso, que são todas as coisas ruins que nós não aceitamos em nós mesmos, ou fizer o nosso karma, sei lá, e daí vai. Aí com você eu estou descobrindo que não é bem assim. Então vamos lá. Isso mesmo. Como a Beth disse, gente, nós somos feitos de luz e sombra, certo? E a gente vai considerar aqui, para efeito de interpretação simbólica, a sombra, esse lado sombrio, como se fosse um porão interno dentro da gente. Todo mundo é assim? Todo mundo tem um porão dentro de si, Beth. E o que vai parar dentro desse porão? Igualzinho se faz com uma casa.
aquilo que a gente não está usando, mas não jogou fora, Nossa. aquilo que a gente ia usar e não teve a oportunidade, aquilo que a gente ia usar e teve medo ou insegurança e não conseguiu E a usar gente por qualquer acumula, outro né? motivo, e aquilo vai acumulando num acumulando. porão, ficando igualzinho um porão de uma residência, de um espaço físico, empoeirado, aquela energia vai ficando parada, presa dentro da psique humana, certo? Puxa vida. Então, quando a gente começa a associar, né, essa analogia da sombra humana com um porão que a gente carrega, a gente já não tem mais medo de repente, descobrir o que tem lá dentro, né? Porque todo mundo tem, no mínimo, uma gaveta em casa, não, onde a tralha vai parar, né? Sem dúvida. Então, não é um Não é um bicho sombrio de 7 obscuro. cabeças. Isso, exatamente. E aí, como vocês sabem, né? A Beth sabe também, eu tenho especialização em psicologia da mulher. Exatamente. Então, a proposta desse tema é a gente analisar a psique feminina em relação a esse porão. Como é esse porão dentro da nossa psique feminina? Porque é diferente em relação ao padrão masculino. Por Então, que o que enfoque é diferente? esse. Porque o que vai guardado, armazenado em cada um dos porões, são assuntos muito diferentes. Aquilo que é importante para a realização feminina é diferente da realização masculina. Assim. Então, ambos armazenariam, no caso, medos, inseguranças, traumas. E quando que nós acessamos o porão? Porque em casa a gente sabe, vai acumulando. Só que tem uma hora, ou uma mudança, ou você vai precisar daquele espaço para alguém. Você quer dar uma guarida para alguém. E aí que a gente confronta com um monte de tranqueira. Aí que a nós gente vai vendo quanta coisa está no meio, né? É. Isso mesmo. Quando que a gente tem acesso deliberadamente ou não a esse porão? Perfeito, vamos lá então. Então, a gente estava aqui nessa linha, né, de que a mulher e o homem armazenam Sim, conteúdos diferentes sim. no próprio porão. Sim. E na psique feminina, a hora em que a mulher abre aquela porta, né, para falar assim, puxa, o que que tem aqui dentro? O que antecede esse momento? Muitas vezes são sintomas orgânicos, né? A mulher começa a sentir uma ansiedade, a mulher começa a se sentir depressiva, a mulher começa a perceber falta de vitalidade para sua rotina, para a vida que ela tem. A mulher começa a sentir sufoco, crises respiratórias. Num estado mais avançado, isso pode ir para a síndrome do pânico. Então, a mulher vai sentindo inicialmente um desconforto físico. E aí ela percebe que esse desconforto físico é uma resposta a um desconforto emocional. Sim. Isso vai se tornando um sintoma desses que eu acabei de descrever. E quando a mulher, de repente, tem coragem de encarar esse incômodo, encarar esse sintoma, ela começa a olhar para dentro dela. Num trabalho terapêutico, por exemplo, ou por conta própria, até onde é possível. Né? Desculpa, eu vou te Pode cortando, falar. porque a minha dúvida pode ser a dúvida Claro. Então, mas nós temos, a mulher é muito reprimida, né? Ou ela assume, faz isso que você falou que é maravilhoso, buscar ajuda, ou aquilo vem à tona sem permissão. Isso, perfeito. Aí eu falava o seguinte, que eu já passei por isso, e passo. E eu senti assim, nossa, acho que é o passado e o presente quando se encontram. O meu passado, que está guardado por traumas. Então eu tenho a impressão que o passado e o presente se encontram, e aí eu tenho que tomar uma decisão da minha vida. Isso. Eu não sei se a minha definição está certa. Tá certa, Beth, é isso mesmo. Olha só, a pessoa, ela pode chegar no momento de olhar para dentro de si por 2 caminhos. Voluntariamente, porque ela encarou aquele desconforto. Então, ela foi buscar ajuda, por exemplo, ou foi lidando sozinha até onde conseguiu. Ou a pessoa vem de um transbordamento. E aí, quando esse transbordamento, que é o que você chamou de encontro entre o passado e o presente, é quando a pessoa já não tem mais o que guardar dentro do porão. Nossa. E ela está tentando crescer, ela está tentando florescer em vida, ela está tentando expandir, ela está indo se encontrar consigo mesma no momento presente, daquele estágio atual da vida dela, e falta força, falta espaço, Puxa. falta energia,
falta vitalidade, não só orgânica, como vida psíquica desperta dentro dela. E aí esse transbordamento do passado em cima da energia presente, que é como se aquele porão rompesse, né? Como se aquela porta abrisse e não conseguisse mais ser fechada. É um transbordamento de tudo que é a sombra do feminino, que vem para a mão, né? Que vem para fora. Maravilhoso. Cai no meio da sala, que é na cozinha, né? Você está falando. Cai ali na mão da pessoa com muito desconforto, porque quando vem o transbordamento, ele não vem leve, né? Não. A tralha, quando sai, ela vem de uma vez. E aqui a gente vê uma energia na psicologia chamada de sombra do feminino. Então, aquela mulher que sempre foi zelosa, cuidadosa, carinhosa, pacífica, passiva e tudo mais. Vai aceitar tudo. Vai aceitando, calada, vai dizendo né? sim, Calada. vai contornando aqui, vai aceitando dali. De repente aquilo transborda. Quando isso vem, vem com uma agressividade. Muito grande. Vem com aquela fúria do feminino que agride mesmo e vem como falar, um mar que devasta, sabe o mar que sobe, Sim. né? Sobe na areia, devasta a cidade, devasta a orla, né? E aí a gente vê aquela força da natureza ali destruindo mesmo, mas fazendo uma função que é o que a psique está trazendo da força Da mulher. da mulher naquele momento de fúria em sentido negativo. Quer dizer, nós não podemos nos culpar porque eu já passei por isso. E vou dizer que eu ainda passo. Não tem quem não tenha tido um episódio de fúria. Então, eu às vezes fico me culpando. Mas às vezes eu sinto, mas eu estou assim, intuitivamente, mas eu acho que eu estou me tratando. Eu fico assim na dúvida, sabe? Ao mesmo tempo que eu me culpo, mas ao mesmo tempo falo, mas eu acho que isso daqui é um tratamento para mim, espontaneamente. Acho que o universo está agindo ao meu favor. Uhum. Então, às vezes a mulher demora muito para ela olhar que os episódios de fúria estão aumentando ou estão se tornando muito recorrentes. E aí ela pode só acordar quando ela já causou muito estrago. Mas se a gente voltar para antes do transbordamento, existem sinais de que a mulher está em muito contato com a sombra dela e está colocando pouca energia na luz. Entende? Ela está num contato inconsciente, porque ela não está percebendo. Quem percebe esse contato, quando faz isso de uma forma mais desperta, está disposto a tolerar o desconforto para poder fazer essa limpeza do porão. Mas quem faz isso inconscientemente, eu vou te contar o que acontece na vida. Porque aí a gente vê como a sombra atua e passa por nós de forma inconsciente e a gente pensa que está bonita na história. Tá? Então, olha só, a mulher, quando ela é muito maledicente, muito fofoqueira, e tá sempre com o olho em cima da vida do outro, e muito pouco olho para ela mesma, a gente vai entender que é uma sombra do comportamento da vida frustrada daquele feminino. Porque tá sempre pronta para falar, para olhar para a vida de alguém, mas não olha para a vida dela. Então, maledicência, autoagressão, tipo distúrbios alimentares e uma extrema desordem com a própria vida, em qualquer nível que puder ser compreendido agora. Desordem material, desordem estrutural. Qualquer sentido. Qualquer sentido onde ela não consiga, onde naquele contexto específico ela não consiga ter energia de fluidez e ela se perde naquela desordem, gerando mais ainda frustração e agressividade. Também não é legal. Exato. Incluindo os distúrbios alimentares, né? Porque aí a pessoa vai se agredindo, alcoolismo, ganhar muito peso. Exato, entrar numa punição de si. Sim. E a gente vai percebendo ali que também tem uma dor. Compulsão para gastos. Esse é um outro item de sofrimento feminino e que está muito mais na sombra, na dor daquela mulher que quer preencher aquele vazio que não se preenche nunca com consumo. A gente preenche esse vazio com trabalho interno, com autoconhecimento, com desenvolvimento de si. Entende? E naquele vazio a mulher consome, gasta, sempre precisando, né, de algo a mais.
mas enquanto ela não conseguir olhar para dentro dela, olhar para dentro desse porão, olhar para a raiz daquela necessidade de preenchimento, qual é o chamado interno, ela entra em compulsões de gastos, ela entra em dívidas, ela entra... Ela faz um bem bolado, porque entra tudo aí, agressividade, pessoa compulsiva, em vários sentidos, ou é na alimentação, ou é nas compras, no consumo. Então, olha só, quando a gente... E aí vai, faz o quê? Então, olha só, quando a pessoa já transbordou, como a gente conversou um pouquinho atrás, né? Sim, Então, ela sim. está ali percebendo que os ataques de fúria, as crises explosivas e destrutivas, aquilo já está ali na mão dela. Então, a gente entra com um certo tipo de tratamento já para fazer uma terapia por um caminho mais acelerado, porque a gente já está ali com o sintoma na mão, entende? Só que esse conteúdo que eu acabei de descrever, ele está velado dentro da sociedade, ele está na sombra, o lado sombrio da energia feminina. Muitas vezes, esse vazio está há anos ali, ó, comendo a pessoa por dentro. E ela fazendo dívida, e de repente as pessoas nem sabem que ela está naquela situação, porque a sociedade cobre, entende? Ou ela consegue se mascarar perante a sociedade. Ou, às vezes, ela está ali em alguma questão alimentar, em uma questão de desordem interna de qualquer nível, mas aquilo ainda está camuflado, não vazou. Ou ela é maledicente, ela é venenosa, ela está sempre falando da vida do outro, está sempre sendo algoz em alguma situação, e ela está validada, porque todo mundo adora ouvir uma fofoquinha. É verdade. Então, esse combo aqui que eu descrevi para você é o combo que ainda está velado, né? A pessoa precisaria passar por uma grande situação aqui, pelo menos uma situação mediana, que fizesse ela levar o olhar para aquela dimensão interna e começar um trabalho de resgate de si. Na explosão direta, na fúria do feminino, naquele feminino destrutivo, é mais fácil de cuidar do que quando a coisa está no fiquei mais sombrio. tranquila. Porque quando está no sombrio, está na inconsciência. E muitas vezes, por estar na consciência, dentro da família, dentro da sociedade, está mascarado. Nossa, gente, olha quanto aprendizado. Você sabe que, ó, cortando, o meu marido diz o seguinte, que eu não sou a mesma pessoa que ele casou, que ele conheceu. Eu falei, graças a Deus, ainda bem que eu fico feliz que eu consegui ser eu mesma. Às vezes eu não agrado. Muitas vezes, a maioria das vezes eu não agrado. Porque as pessoas ao meu redor estavam habituadas com aquela outra mulher, aquela mãe, aquela mulher, aquela esposa, aquela amiga. Hoje eu procuro, claro, não ofender, que também não é esse caminho. Mas eu procuro me respeitar mais, ser eu mesma. Isso. Verdadeira, sempre, claro, visando sempre o respeito ao próximo. Às vezes vem esse taque de fúria, aí eu não sei quando que ele termina. Nunca, Beth, te digo que Jura? nunca. Oh, meu Deus. Mas veja só, né, Beth, você é muito lúcida quando você fala das suas experiências, né, e da conexão que você tem com a vida. Você sabe quando as coisas passaram do seu limite. Sim. Você se esforçou para trabalhar sobre a sua expressão autêntica. Sim. Então, por isso que hoje você fala de maneira tão clara, de maneira tão lúcida, do seu processo de transformação, porque o feminino vai se transformando dentro do casamento, né? E a mulher que não se transforma ao longo da história do casamento dela, porque ela se manteve em um papel, 2 papéis ali, gerando repressão no restante dos papéis que levariam ela a uma expressão mais integral e autêntica, aqui vai gerar muito problema, aqui mais cedo ou mais tarde vai virar um sintoma, aqui vai virar um transbordamento, entende? A mulher que não se transformar ao longo da relação, ela não consegue despertar para si. E como que nós podemos, você pode falar, que essa energia feminina, quando ela é benéfica, você falou que ela pode ser criativa, como assim? Explica melhor. Na medida que a mulher,
por qualquer dos dois caminhos que a gente tenha conversado aqui, tenha coragem de entrar em contato com a própria sombra, ela vai entender que lá no universo reprimido da psique e do emocional dela, não tem só dor guardada, não tem só repressão. Ali tem talentos guardados, ali tem potenciais, ali tem momentos da vida que ela foi deixando para trás e ela vai resgatando. Conforme ela faz esse resgate da luz que também está guardada dentro da sombra reprimida, a gente vê muita energia vital e criativa sendo resgatada, renascendo junto com essa mulher para ela poder virar as chaves. Poxa, que bacana, né? Nossa, é um trabalho tema interno, super, né, Beth? reflexão para a gente pensar muito o que nós estamos, como mulher, fazendo conosco, né, hoje. Graças a Deus que nós estamos vivenciando um momento que a mulher, pelas atitudes que ela está tomando, mesmo que sejam atitudes às vezes radicais, mas ela está acordando outras mulheres também, né? Mesmo que, claro que para você fazer uma mudança, você sai de um extremo para outro, para depois, vagarosamente, ir para o meio. Sim. Que é o caminho dourado, né? Mas é necessário, às vezes, mulheres que a gente vê na mídia, que são bem radicais. E mexe com todo mundo, mexe conosco como mulher, entende? Sim. Libertar-se dentro dos papéis e a gente não se sentir assim enraizada, nem presa, né? Assim, emoldurada por esses papéis. É um grande exercício para a gente, porque senão a gente vai cristalizando mesmo, né? Muitos movimentos radicais, eu sou sempre muito cuidadosa, porque eu não valorizo esse radicalismo. Sim, que claro, também pode ser muito agressivo e destrutivo. Claro. Mas eu vejo que muitas vezes, como você bem disse, algumas mulheres, elas têm aquele movimento, daquele ímpeto, né? De gerar a própria libertação, e a gente olha com admiração, a gente fica de boca aberta, né? Com a força de enfrentamento que aquela mulher teve de remar ao contrário, né? Todo mundo levando ela para um lado e ela pega o barco e vai para o outro com a força pessoal dela. Então isso é muito bonito, porque nada nessa vida é prisão. Casamento não é prisão, maternidade não é prisão. Se estiverem se tornando prisão, é porque tem lição de casa ali para acontecer. Entendo. A Alessandra, é uma pena que nosso tempo, estão dando o sinal para nós terminarmos. Dá o seu recado final, os seus contatos, por favor, e passa para mim, porque eu vou ter que ir lá no seu consultório. Eu estou no Instagram como @Alessandra_Florentino, com bastante conteúdos para vocês sobre psicologia da mulher. Meu WhatsApp 11 99-245-5220. Podem me procurar, os ouvintes da rádio sempre têm um desconto especial pela audiência, fazendo um trabalho comigo, seja de terapia, seja entrando nos grupos do Feminino Essencial. Nossa, me procurem e a gente conversa com mais detalhes, tá bom? Olha, muitíssimo obrigada, maravilhoso o seu discurso, a sua orientação. Você está fazendo um trabalho assim tão grandioso que não tem nem palavras para acordar nós mulheres que fomos por séculos muito reprimidas. Exato, muito baixando Beth. a cabeça. E nós só queremos a nossa integridade física, emocional, espiritual, a nossa isso integridade, mesmo, a nossa integridade, só a nossa parte, isso não é para passar em cima de ninguém. Não queremos Exato. ser a mulher machista. Exatamente, não é sobre feminismo, né? É não. sobre um feminino de cura e de equilíbrio, né? Sem dúvida. Maravilhosa a sua contribuição hoje, viu? Agradeço demais. Beth. Gente, meu horário já encerrou. Só quero lembrar da clínica Dr. Marcos Moreto, que fica em Santo André, uma super promoção de botox e preenchimento não invasivo. Telefone com a Patrícia 4990-7442. 4990-7442. Eu termino falando o seguinte: todos somos como a lua brilhante, mas temos o nosso lado sombrio. Khalil Gibran Khalil. Fico com Deus, maravilhosa semana. Estou aqui todas segundas-feiras, às 13h30,
e às sextas-feiras, 11h30 da noite. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Biase Paradise Hotel em Serra Negra. Um lugar muito lindo e romântico. Hotel clássico em estilo colonial. Cercado por árvores e situado em uma área montanhosa. Piscina aquecida 24 horas. Restaurante com almoço e jantar à la carte. Café da manhã gratuito. Serviço de lavanderia, banheira quente, bar e muito mais. Biase Paradise Hotel em Serra Negra. Reservas e informações pelo telefone 0 operadora 19 3892 6275 3892 6275. A Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Marcos Moreto, em Santo André, está promovendo o mês do Botox e preenchimentos absorvíveis. Para mais informações, fale com a Patrícia pelo telefone 11 4990 7442. 4990 7442. A Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Marcos Moreto fica na Rua Padre Vieira, número 505, no bairro Jardim, em Santo André. O telefone, mais uma vez, é o 4990 7442.